Olá, boa noite, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Quem for chegando aqui vai me dando um oi para ver se o som tá bom e se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Hoje temos mais uma live muito especial. Uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer aqui em Jundiaí um dia num evento que eu aprendi muito. Eu venho Ana Paula Peron. Nos conhecemos num evento aqui de RH sobre conflitos nas organizações. Aqui, se eu não me engano, no ano passado, vou confirmar aqui com ela. Então, nos conhecemos ao vivo mesmo. Tem muitas pessoas que eu tenho convidado aqui, né, para as lives, para as conversas. E não conheço ao vivo, não conheço pessoalmente, né? Conheço virtualmente, parece que a gente já se conhece há muito tempo, mas às vezes não nos encontramos no presencial. Aqui, Ana querida já chegou, vamos testar aqui. Transmitir ao vivo. O Instagram tá avisando aqui para as pessoas. E aí você já me disse se você está me ouvindo bem, se o som tá bom. Olá! Ai, que alegria! Agora é a hora que você chega arrumando o cabelo, né? Me arrumei aqui toda para te receber. Obrigada. Que alegria! Eu tava falando que a gente se conhece pessoalmente mesmo. Eu tive o prazer de te conhecer aqui em Jundiaí, onde eu moro. E era, se eu não me engano, foi no ano passado, Ana, ou mais tempo até. Eu acho que foi retrasado. Retrasado foi, né? Foi 2018, eu acho. Segundo semestre. Foi um evento de conflitos nas organizações, para o RH mesmo. Isso. Foi bem legal, hein? Muito legal. Vou arrumar isso aqui. Arruma, o pessoal tá chegando aqui. O som tá bom. Eu vou fixar aqui o comentário. Tô vendo minha querida Vânia chegando, minha amiga querida. Sejam bem-vindos. Pronto, acho que agora não. Tô com um pedestal aqui que tá. Transformação de conflitos, não foi? Foi o título que a gente colocou. Transformação em conflitos e oportunidades, não foi? Acho que foi isso. Transformação de conflitos em oportunidades. Tá em cima, fácil. Opa. Muito bom. Com Ana Paula, deixa eu fixar aqui o comentário, que daí o pessoal vai chegando e já sabe. Sabe que bonde que pegou, né? Todo Muito mundo bom. Publicar. Muito bom, tenho visto você online, às vezes eu consigo olhar um pouquinho, às vezes não. Mas vejo que você está fazendo um bom movimento aqui, né? Muito! Eu comecei, né, quando o ano estava começando, né? Em março, que a gente parou, dia 16 de março, e um monte de projeto no SESC, um monte de proposta e tal, e de repente tudo parou. E aí e foi bacana que eu ouvi numa das reuniões que nós tivemos dos facilitadores do Art of Host, uma das pessoas falou, nossa, tudo que a gente podia fazer, que era juntar muita gente num mesmo lugar com um tema complexo, um tema, né, difícil, a gente não pode fazer mais. Aí me caiu uma ficha, eu falei, nossa, será que eu não posso fazer mais o meu trabalho? E por outro lado, não posso fazer dessa forma, mas a gente, né, tem o mundo aí de possibilidades e a tecnologia. E aí eu comecei no dia 30 de março a fazer lives. Eu falei, olha, eu acho que eu vou conseguir fazer uma live. Eu moro numa família grande, você é de família grande, né? Sim. Eu tenho 3 filhos, 3 meninos, e meu marido daí trabalhando em casa também. Então, uma casa aqui com 5 pessoas. Poxa, um bom palco para conflitos, hein? Um bom palco para conflito. Eu acho que a gente pode começar daí a nossa conversa, que você veio de uma família grande. E aí eu falei, meu Deus, o que será que eu consigo fazer nessa confusão toda? Eu falei, não, eu vou marcar live para 6 horas da tarde, que daí eu consigo. Até vai ser um horário que vai estar tudo mais calmo. E aí eu fui fazendo. E aí, incrível, até curso online, a gente terminou agora, o que chama Transforme o Seu Olhar, um programa lindo também.
a partir da fotografia e da inteligência emocional, em parceria com uma amiga fotógrafa, e a gente falou muito de conflitos, né? De Que transformar legal. também essa da comunicação não violenta, né? Tudo Aham. isso aqui. Então, que bom. E aí quando eu vi que você estava fazendo lives, eu falei, ai, que bom! Então, eu vou ajudar Acho que das esse é conversas. um bom momento para a gente se experimentar, né, Mar? Né? Eu acho Sim, um espaço incrível primeiro, de aceitação, né, das limitações que estão postas, depois de não acreditar que está tudo perdido, jamais, né? sim. E experimentar, né? Então, eu também me experimentei nas lives e tal, e eu gosto muito de quando alguém me chama, assim, porque aí fica um papo mais, É né? mais Um jogo de legal, frescobol né? gostoso, assim, né? Muito Eu bom. acho que eu Eu via já vi algumas pessoas legais aqui, a Renata, minha um prima que chegou diálogo, também. um Eu diálogo gosto de assertivo. reconhecer esse. É, Tá? muito bom, muito Pati, bom. ai, que bom, o pessoal vai Pati, chegando. muito E, bom. eu acho que eu vi uma das suas sobre conversas difíceis. Sim, Né? Foi também bem até. Aí eu voltei no livro, também muito bom. É sempre essa lembrança que a gente precisa trazer, né? Um pouco, às vezes a é, gente, é, no momento assim mais difícil de crise, né? A gente esquece, né? Do que a gente tem, dos recursos, do é. potencial que a gente possa se conectar, É né? Que daí incrível, é. fica mais Muito bom. potente, né? Trazer Uhum. essa. Eu começava sempre com uma pergunta, né? O que mudou? Né? A gente já começou falando isso, né? Mas um pouco te oferecer um pouco essa escuta da empatia, né? Como é que está sendo para você? Como é que foi se readaptar? Olha, por incrível que pareça, não foi nada difícil para eu me readaptar. Eu acho que o mais difícil para mim é ficar em casa, né? Eu sou uma pessoa É. de super do contato, mas assim, no trabalho, quando a pandemia começou, na primeira semana, as meninas que cuidam da comunicação do Lapidar, a Orlando com você, né? A Silvia e a Cris disseram, Ana, se joga, faz uma live. E eu tinha horror à live, horror a vídeo. E eu falei, tô aqui, né? Vamos fazer. E um cliente viu e falou, faz isso para mim lá na empresa, porque eu estou precisando. E aí eu comecei, sabe? Fui aprender, porque esse é um tempo de aprendizado, né? Quem está Sim. aberto, centrado a entender que os caminhos vão mudar e podem mudar para melhor, eu me joguei para aprender. Estou aqui aprendendo a fazer isso, né? Cada live que eu faço, a minha filha me dá os feedbacks assim, mãe, tá falando muito né, mãe, tá chegando muito perto da. Então, eu vou aprendendo, né? Eu vou aprendendo. E a pandemia me trouxe, no primeiro mês dela, uma experiência muito maravilhosa, que foi ter a minha filha e o meu genro aqui dentro de casa. Eu moro sozinha, né? E naquela loucura, minha filha falou, eu vou ficar aí com você, sabe aquela... Eu vou ficar aí com você o primeiro mês, a gente não sabe o que vai rolar, né? E eles vieram para cá. E eu que sempre morei sozinha, sempre, há muitos anos que moro sozinha, me vi numa situação muito conflituosa. Lembrando que conflito não é briga, né? Não Conflito é. é o Isso. encontro das diferenças, né? Ai, E que quando ótimo. essas diferenças, de alguma forma, uma acaba impedindo a outra diferença de atuar. Então, num espaço, nós viramos uma holding nessa casa. Tinha um escritório, minha consultoria aqui, o escritório de advocacia da minha filha ali no meio, e no quarto, o escritório do meu genro de engenharia. E eu comecei a viver o conflito de ter pessoas fazendo coisas diferentes num ambiente que eu era total dona, né? A rainha, E o né? papel saía do lugar se eu não tirasse, né? Então, foi um espaço de conflito, a gente viveu alguns conflitos, e eu pude exercitar um pouco disso tudo que eu falo, né? Porque se não for para fazer na minha vida, também não serve para a vida de ninguém, Não né? Eu adianta. pude exercitar aqui e a gente cresceu muito no afeto, no amor e na confiança de que é possível, né? É possível ter conversas difíceis e melhorar as relações e tornar as relações mais saudáveis, né?
E eu imagino na sua, né? 3 filhos. Imagina. Você não tem a escola, você tinha que ter a escola dentro de casa também. Não vivi essa loucura que vocês estão vivendo com a escola. Pois não. tem. Foi engraçado que agora muito boa, a Escola dos Meninos aqui em Jundiaí é super inovadora e já estava com tudo online, trabalha com o Freinet, os princípios do Freinet lá do pós-guerra, que é um dos fundamentos, né, da educação inovadora. E eles estavam com a plataforma, estavam com tudo, então teve, claro, a readaptação para os mais velhos, né? O Gabriel de 13 anos e o Lucas de 11, foi mais fácil. Mas o Antônio de 6, no primeiro ano, ele quer, eu não quero fazer o Zoom, eu quero abraçar meus amigos. Então, muitas vezes, né, tem esse afeto que ele fala, não quero participar da festa junina mesmo, ele não quis participar porque estava cansado, eu não quero. Isso não é, a escola não é só as fichas. E aí agora, essa semana, meu marido conseguiu uma semana de férias do trabalho e aí ele tá muito de professor aqui e muito, né, olha, tá bom. E eu, nessa loucura do trabalho, muito no computador, nunca trabalhei tanto na minha vida, eu acho também, né? É verdade, eu estou trabalhando bastante também. Várias, né? Eu trabalho muito com o Conversa em Ação com 3 linhas, né? Com os professores, com as escolas, trazendo casos de é possível lidar com a violência com o diálogo, né, cuidando das relações, com a parte das organizações, que cada vez estou entrando mais também, né, e formação de professores também, né, para metodologias ativas, e com as famílias também. Então, eu comecei algumas mentorias aqui também de casais, né, e grupos assim de conflitos familiares, que é mães, né, que é muito do que a gente vive esse curso online. Eu já estava no online, eu estou no YouTube há 5 anos, então né, tem aí. Você já está faz tempo, então. Já, quando eu terminei meu doutorado sobre o Word Café, até, né, do aprendizado pelo diálogo, uma das metodologias, né, que você usa muito, essas tecnologias conversacionais aí, que você deu esse nome. Eu falei, olha, como é que a gente compartilha tudo isso? E a gente começou a empreender e tal, e aí criei o canal no YouTube, e aí comecei a divulgar muito nos vídeos e casos, né? Então, e falar muito de empatia, né? Trazer muito aí como o princípio né? Compreender a linguagem do outro, qual é a linguagem do meu aluno, qual é a linguagem, né, com quem eu trabalho, como é que eu saio de mim, né, a minha mulher, o meu filho, qual é a necessidade, aí muito na comunicação não violenta também, né, trazendo um pouco isso. E aí você traz essa questão da mediação mesmo, né? O seu texto lindo, né? Quem é esse mediador, né? Um ser humano a serviço das pessoas. Mas ele a gente sabe que não é. O mediador, ele pode ter várias formações, né? De base. Sim. A gente pode começar falando isso, assim, ser um mediador é estar no meio, né? Então, você pode ser um mediador do seu filho, dos seus filhos. Acho que a grande sacada do mediador é ele entender que tanto faz quem está certo ou quem está errado. E aí, ser um mediador não é apontar o lado que ganha ou o lado que perde. Muito pelo contrário, é não relevar isso e relevar o diálogo, né? A minha explicação para a mediação é abrir um campo de comunicação autêntica, compreensão empática e o que eu gosto muito de negociação colaborativa para satisfazer o melhor possível todas as partes, né? Então, tudo isso colocado a serviço de uma família, de um casamento, de uma empresa, de uma área, né? De uma gestão inteira, ou até eu comigo mesmo nos meus conflitos intrapessoais, né? Então, eu vejo que quando eu tenho um conflito meu e eu converso com as minhas 2 partes, né? E eu fico no meio, parece um papo de maluco isso, mas eu faço isso. Tem uma outra... no meio. Uma amiga que eu sigo do Instagram, não só para pegar o gancho, que ela tem um Instagram que chama Fragmentos de Mim. Não sei se você conhece, mas vale a pena. Ela é atriz e ela usa muito isso no vídeo, que parte que eu tenho que ter consciência qual que vai atuar
na É isso hora, porque mesmo, né? senão, né? E quando eu estou mediando um conflito interno, eu tenho que estar no meio, porque se eu der razão para uma das partes, a outra me deslegitima. E é isso que eu Olha. faço. Então, você com 2 filhos, quando um filho, vou usar você como exemplo, quando um filho Três, vem e três. fala, ó, 3, né? Ah, mãe, o Antônio fez tal coisa. Quando você se vira e fala, Antônio, não faz tal coisa, você deslegitima o seu lugar de mediador e passa a interferir no processo dos dois, né? Ao passo Uhum. de que você, quando mediador, você olha para isso e fala, vamos conversar. Pergunta para um, o outro escuta, faz lá a dança da mediação, né? Que é nada mais do que escutar, empatizar, falar sendo autêntico e, ao final de tudo isso, de compreender o que é essencial para cada um, fazer negociações possíveis, né? Então, a gente perdeu muito, sabe, da experiência da negociação, né? A gente vem perdendo muito disso. Eu falo lá atrás, quando eu era criança, que tinha uma televisão para todo mundo, um telefone para todo mundo, né? A gente tinha que achar lá os jeitos, né, de negociar isso. Nessa individuação grande que a gente teve, né, de cada um ter o seu mundo, o seu celular, o seu quarto, a sua isso, a sua essa história de negociação do bem comum, do coletivo, de eu abrir mão de algo para mim em favor de algo maior, né? Que tem um pouco a ver com a inteligência emocional, né? De eu abrir mão de um prazer agora momentâneo por algo maior ali na frente, né? Tudo isso está no ambiente do conflito, né? E quando a gente pensa no mediador como um facilitador para o outro, e não para si próprio, como você leu no artigo lá que eu escrevi, né? Que não é o meu papel arrumar a solução, não é o meu papel saber quem está certo, não é. Meu papel é só cuidar do processo, né? Cuidar do Uhum. processo. E se eu puder educar as pessoas para eu cuidar do processo aqui no meu lugar e elas aprenderem a conversar, nossa, isso já é, né? Isso já é Perfeito, né? um É um gancho educador. incrível, né? O mediador tem esse lado educador De também, alguma né? forma, sim, né? E ele não. E assim, uma das coisas que é muito fundamental, e eu tenho visto, eu tenho muitos colegas mediadores, assim como você, já fizemos vários cursos de mediação, e nos cursos de mediação, ou de CNV, né? Nos cursos, a gente vê assim, em algumas falas do mediador querendo algo. Eu quero conseguir Uhum. que eles se entendam. Eu Isso. quero. E assim, eu também em algum momento eu vivo isso, eu também queria, e eu calo essa voz interna e falo, não é o seu espaço de querer, Ana Paula, Sim. não é o seu espaço de querer, é o seu espaço de facilitar. Então, eu já tive casais que estavam se separando e pediram a mediação, e se separaram, e está tudo bem, era o melhor que eles queriam naquele momento, Sim. assim como eu tive casais que vieram para a mediação, e o processo os fez olhar para si mesmo, olhar para o outro, e ao final descobrirem, puxa, a gente tem muito, ainda quer muito junto, né? Porque quando a gente começa no conflito, a gente começa a apagar o outro, né? Apaga o outro e eu começo a crescer no conflito. E como eu apago o outro, eu já nem sei mais quem é aquele outro e o que eu queria com ele. Eu esqueço a nossa história. Eu fico no ego, eu fico na dor, eu fico em tudo que está acontecendo comigo, né? Então, é um campo divino, é um campo maravilhoso, assim. Aprendo todos os dias, em cada mediação, assim, muito sobre mim também, né? Ah, sim. Esse diálogo interno, né, nos processos do diálogo, da arte de anfitriar, né, do Art of Uhum. Hosting, a gente fala muito, primeira coisa é o diálogo interno. Se você É, não consegue, né, acolher essas vozes todas é. e ter consciência disso, eu não vou conseguir ouvir. Por que que a gente não consegue ouvir o outro, né? Por Uhum, que que é tão uhum. difícil? Porque o nosso diálogo aqui, as nossas historinhas, né? A gente começa a fazer as nossas histórias aqui na nossa cabeça e essas histórias ocupam muito espaço, porque a gente tem enredo, né? A gente cria muitas coisas, né? Ao passo que se eu só perguntasse para o outro, ele me diria, não, não é nada disso que eu estou pensando outra coisa, né? E, Uhum. sabe, Má, eu comecei nesse caminho do conflito justamente por causa da minha experiência na família, na minha Ai, família, né?
Então, havia muita dor nas nossas conversas. Não eram diálogos, eram guerras, né? Eram espaços de muita agressividade, porque quando o conflito começa e o outro fala, e eu me sinto vítima do outro, né? A minha tendência é fugir ou atacar. Então, esses conflitos acabavam aumentando porque a gente se atacava, ou acabavam aumentando porque a gente fugia e não falava do que era essencial, né? Sim. Então, a minha busca por esse caminho foi curar isso em mim, curar isso na minha vida, né? E eu descobri um caminho de muita, assim, de muita cola comigo, assim, tem muito a ver comigo, né? Você já atuava, você não vem do, é uma curiosidade mesmo, porque você falou, você coloca educadora, consultora, especialista em apoiar pessoas e organizações nas relações, né? Sim. Mas você não vem da área do direito. Nunca, Não. nem passei perto. Eu tenho várias pessoas da área do direito da minha família. Eu sou formada em educação física. Olha que bacana. Atuei muitos anos como educadora na rede pública da minha cidade, até que pedi exoneração para alçar outros voos. E sou oriunda dos jogos cooperativos, né? Sou lá da Sim. pós-graduação em jogos cooperativos, com o pessoal do projeto Cooperação. Há 20 anos caminho essa estrada junto com eles, distante, mas para o mesmo lado, né? E no caminho dos jogos cooperativos, e ao sair da rede pública daqui da minha cidade, eu ingressei na área de consultoria, me interessei, me apaixonei por aquilo, e fui estudar e fui para a área de empresas. E quando eu fiz isso, eu levava todo esse ensinamento dos jogos cooperativos para os meus treinamentos nas empresas. E em algum momento eu comecei a me dar conta que faltava algo, que não bastava a gente falar de cooperação, plantar cooperação, porque é maravilhoso, né? Sim. Agora, tinha alguma coisa que emperrava esses caminhos, sabe? E aí, convidada por um meu ex-sócio, né, o Sidney, ele me provocou para fazer essa formação de mediação que eu fiz no Trigon, que é uma empresa alemã, que se juntou com o Ecosocial, que é aqui em São Paulo, e com a IMO, que tem origem, acho que holandesa, se não me engano, holandesa. E eles fizeram um curso, é um curso longo e de imersões, né? E aí eu vi naquela oportunidade, assim, sabe, a eureka, assim, é isso que está faltando, né? E aí eu mergulhei, aí fui fazer outras formações, fui fazer outras coisas, porque eu entendi que não saber lidar com conflito faz com que eu colabore. Vou criar uma palavra aqui, falsamente, acho que não criei, falsamente com o outro. Às vezes eu estou colaborando porque eu quero ser legal, porque eu quero ser bem visto, porque eu não quero que o outro pense mal de mim, estou colaborando porque eu quero ser aceito, né? Então, o que não é uma colaboração, né? Ele pode ser uma colaboração com o outro, mas não é comigo, né? E se não houver colaboração comigo, eu não posso colaborar com o outro, não é autêntico isso, né? Então, eu disse que, olha, uma boa colaboração, ela vai existir, sim, quando for possível eu viver conflitos positivos. Na família, em qualquer lugar. Na empresa, em qualquer lugar. Conflitos positivos são conflitos que têm um caminho. Estou ouvindo um barulho forte aqui, está atrapalhando vocês aí? Não. Não? Tá. Eu acho que tem alguém com uma furadeira aqui no prédio. Conflito positivo, ele é positivo quando ele tem um caminho positivo e um desfecho positivo, né? Que caminho será esse? De diálogo com empatia, um caminho de negociação autêntica e colaborativa, um caminho mediado, um caminho que desenvolve em nós a capacidade de compreender ao outro, e a hora que compreender os meus sentimentos, as minhas necessidades, eu também compreender seus sentimentos e suas necessidades. E aí a gente caminha para o que a gente chama de um desfecho pacífico. A mediação e outras formas de lidar com o conflito positivamente tem a ver com a pacificação. Sim. Que não tem nada a ver com passividade. É isso. Isso que é importante a gente trazer esse tema atual. Mas o conflito sempre envolve uma dor. Você põe a dor do outro é um território sagrado. Isso, linda essa frase. Essa frase é maravilhosa. Maravilhosa.
Quando eu estou dando workshop, que eu pergunto dos conflitos, as pessoas levantam a mão, eu tenho, eu falo, isso dói para você? Dói, dói. Se eu disser que dói para o outro, imagina, duvido, né? Aí eu tenho essa fala, assim, ó, o conflito ele dói para qualquer lado. A sua dor é maior quando você sente, né? Minha dor no dedinho é maior do que sua dor de dente. Sempre vai ser, porque a minha está doendo em mim, né? Mas o outro também está num espaço de dor. Agora, o tamanho dessa dor, em geral, ele nos é descrito pelo tamanho da violência nesse conflito, né? Quanto maior a violência, em geral, a dor também é maior. Eu vivi algo essa semana que foi assim grandioso para eu perceber isso em mim. Sabe aquele vídeo pavoroso de uma socialite que falava dos moradores de rua e tal? Eu tenho um serviço voluntário que eu atuo e que a gente está fazendo 1.200 marmitas por dia, né? Quando eu vi aquele vídeo, a dor que eu senti foi tão grande, foi tão grande. E aí eu entendi a violência, porque na hora eu fui para o Facebook e fiz um post assim, ó, nem primeira, nem dama, é lixo mesmo. Olha, será que eu acho que eu vi esse seu post? Será que foi? Porque eu não peguei essa, eu não vi esse vídeo. Eu ouvi falar, até minha mãe falando, mas eu não vi. Eu tenho claro, na medida do possível, mas tentado manter um pouquinho dessa distância, porque nos primeiros pronunciamentos eu falava, gente, eu tô com muita raiva. Aí pus no grupo da mediação, o que eu faço com tanta raiva? Aí as outras pessoas, não, você vai cuidar das plantas, vai correr, porque eu tenho vontade mesmo. É legítima essa raiva. É legítima, E aí, por mais treinado que a gente seja, né? Eu pus o post no Face, no Insta, e as pessoas começaram a falar. E aí eu falava assim, eu comecei a olhar para isso, porque eu falei, veja, Ana Paula, o que você fez? Eu reagi a uma raiva que eu senti. Sim. Eu fiz isso. As pessoas falam assim, só porque você é mediadora, você não reage. Claro que eu piso na bola, é evidente que eu fiz, né? A questão que acontece com os mediadores ou com quem está trabalhando com isso é que imagina-se, supõe-se, deseja-se que a gente se dê conta mais rápido e que a gente dê um passo à frente, né? Eu espero isso de mim, né? Eu acho assim comigo. Quando eu me dei conta, mas eu precisei esperar um dia, eu fui lá e tirei o post do ar. Não por medo ou por nada, mas porque eu compreendi que aquilo tinha sido uma reação violenta e, para mim, inócua. Qual foi a minha resposta a isso de um lugar mais equilibrado? Eu peguei fotos lá do Mesa Solidária, onde eu sou voluntária, peguei fotos da gente fazendo as marmitas, peguei foto do pessoal distribuindo e pus um post dizendo, olha, precisamos de doação, as pessoas têm fome, sabe? Eu falei aquilo que eu acreditava. E reconheço, né, como diz uma professora muito querida de justiça restaurativa, ela diz, todas as histórias precisam caber no mundo. Não é só porque não é a história que eu gosto que eu tenho que fazer com que essa história saia do mundo, né? Então, eu acho que refletir sobre isso, é fundamental para a gente nos conflitos, né? Não é porque meu filho pensa diferente de mim ou meu marido age diferente de mim que eu tenho o direito de querer consertar o outro. Isso, porque daí eu vou nessa posição da salvadora ou da ativista, eu venho da linha mais ativista, né, da educação ambiental, de entender, né, fazer as pessoas entenderem, conscientizar, sensibilizar de que fazemos parte do ambiente, da natureza, que não é possível isso. E aí quando eu cheguei no diálogo, e primeiro até na comunicação não violenta, depois até do diálogo, o diálogo me trouxe essa postura mais do anfitrião, né, de acolher, das metodologias, mas eu ainda queria achar qual é a metodologia que vai resolver, porque no Ouro de Café foi isso, né? Eu falei, não, com esse nível de conversa, a gente resolve todos os conflitos. Né? E aí eu falei, eu vou estudar, eu vou fazer uma tese sobre isso, eu vou buscar, né, esse jeito muito mental.
E aí, muito depois, na comunicação não violenta, é que eu percebi, eu falei, nossa, eu sou muito violenta comigo mesmo. Eu não conseguia nem falar que eu tinha raiva. Isso já uns 5 anos atrás, vai, não sei. Quando eu comecei a falar que eu tinha raiva, eu incluí isso em mim de uma forma tão... Até porque a minha mãe, a vida inteira, eu ouço... Amanhã é aniversário da minha mãe, então eu tô bem emocionada que a gente não vai se encontrar 80 anos e eu não vou poder abraçá-la. Então, hoje eu já chorei, ontem eu falei não, que eu não ia, daí hoje já me veio essa tristeza. Então. E aí, quando eu acolhi, e ela, a vida toda eu ouvi que eu era do plano espiritual, porque ela teve assim, ela perdeu 3 filhos, e eu nasci depois de 11 anos, e porque ela frequentou o centro espírita, então eu ouço isso que eu sou do plano. Isso é um rótulo bom, mas que também, né, por outras questões, também me atrapalha muito, até para admitir que eu sinto raiva, né? E aí eu fui estudar uma das nossas aulas, dos nossos encontros desse curso do Transforme-se Olhar, são as virtudes da raiva, do medo e da tristeza. E eu lembro daquele livro lindo do neto do Gandhi, do Arun Gandhi, que é a virtude da raiva. Virtude da raiva. Como é que essa raiva ela tem uma força positiva, claro. mas não é na reação, no combate direto que eu vou mostrar essa força positiva. Foi o que você exemplificou, né? Então, é a mobilização para ação, né? Essa indignação, essa virtude, é importante a gente sentir raiva, porque o mundo não tá certo, não posso falar não tá certo. O mundo é desafiante para todo mundo, né? É desafiante. Uma coisa bem legal que eu tenho pensado, assim, bom, primeiro, né? Então, que eu gosto muito de falar, sai desse lugar de consertar o outro. Só de não tem jeito. Você vai ter paz. O outro não é um erro que você precisa consertar. Perfeito. Bom, dá um post bem grande esse. Aquele cachorro safado, sem vergonha, que você não concorda com ele, não é um erro. Ele não é um erro, ele é o que ele é, né? Quando a gente está nesse lugar, a gente tem... por exemplo, do caso dessa moça que fez esse vídeo falando aquilo, eu tinha raiva, muita raiva, e aí a outra lição que eu aprendi é a reação da raiva não vai diminuir tua raiva. Ela vai fazer com que você aumente as suas reações. Isso. Então, engolir vai te dar um monte de doença. Então, também não é isso que você faz com a raiva. Não. O que você faz com a raiva? O que eu aprendi? Dança com ela. Chama para dançar um tango, conversa com ela e vai processando. Qual é a raiva que eu estava dessa mulher? O que essa mulher representa na minha vida? O que ela representa para os moradores de rua? O que eu posso fazer pelo que eu acredito, não contra ela? Percebe a diferença? Sim. Não é um fazer contra ela, mas é pelo que eu acredito. É fazer por você, né? Porque cada um está aqui na Terra fazendo aquilo que acredita, né? Aquilo que acredita. Quem é totalmente contrário às nossas versões está lá dizendo que a gente é um mal que precisa ser extirpado, né? E nós estamos dizendo para eles que eles são um mal que precisam ser extirpado. Ou seja, a gente está jogando no mesmo lado. Só muda, né? Então, a moeda, né? Qual é a transformação? E aí as pessoas falam assim, então esse pessoalzinho da comunicação não violenta e do mediação de conflito é tudo da paz, né? Tudo que abraçar a árvore. Não, muito pelo contrário. A gente luta, a gente batalha, a gente trabalha por algo que a gente acredita. E a gente não é bonzinho. Não somos bonzinhos, né? Eu acho que a gente põe limite, a gente diz o que quer, diz a que veio e fala. Agora, eu estou lendo um livro incrível do Adam Carreine, está lá no quarto, senão eu pegava aqui. Adam Carreine. Amor e Poder. E eu tenho ele em inglês, a versão dele, Power and Love, que é maravilhosa. E assim, eu estou aprendendo muito com essa questão de como é que a gente começa a equilibrar o amor e o poder. Porque o amor sozinho, ele não realiza, ele ama. O poder sozinho, ele não ama, ele só realiza. E aí tem a versão positiva do poder, a generativa e a degenerativa do poder. Assim como o amor também tem seu lado generativo e degenerativo. Então, a gente precisa olhar para essas forças, né?
de o que elas estão promovendo no espaço que a gente está trabalhando com elas, né? Eu tenho uma frase que eu li tem uns 25 anos já, e ela dizia assim: você precisa saber bem quais são os seus sonhos e os seus projetos de futuro. Porque se você souber direitinho, você vai usar ferramentas que te levam na direção dele. Porque tem um monte de ferramenta disponível por aí, eu nem gosto muito dessa palavra, mas tem um monte de ferramenta disponível por aí que te põe na contramão dos seus sonhos, né? Sim. Então, qual é o teu sonho? O que você quer para si, para a tua vida, para a vida dos seus? Como é que a gente faz para fazer isso acontecer? Eu posso dizer que sou uma afortunada de ter conseguido, depois de 50 anos, transformar a comunicação na minha família. Vai. Mas foi muita batalha e com a ajuda de todas elas. Eu tenho 5 irmãs, né? Imagina. Irmãs, filhas, sobrinho, minha mãe. Então, mas não foi sendo boazinha, abraçando árvore. Tadinha, eu não gosto nem dessa expressão, estou aqui usando, né? Foi sendo firme também. Mas não é sendo cruel. Tem gente que quer ser cruel. A gente está vendo nessa pandemia o número de violências absurdas contra as mulheres dentro de casa. Sim. Cresceu absurdamente. E eu tenho falado também nos meus trabalhos que eu estou vendo muita violência. É lógico que uma coisa não se compara à outra, porque a violência contra a mulher é uma violência física, brutal, covarde. Sou bastante feminista para ver isso acontecer. Mas eu tenho visto também, não é mais, eu tenho visto também muita violência das mulheres para com os homens, dentro de casa. Eu tenho amigos e tenho pacientes, clientes, né, que trazem essa experiência também de violência. Então, a violência está generalizada e a gente precisa olhar para isso. O que é que está acontecendo? O que é que está doendo nessas pessoas, né? E eu acho que você deve estar vivendo isso no seu trabalho também. Sim, sim, muito. O quanto que a gente precisa olhar para... Tem um outro vídeo também muito forte na internet que fala que eles colocam as pessoas... o que faz uma pessoa matar outra pessoa, por exemplo, né? Usar da violência física. Sim. E ele mostra, daí, com todos os experimentos, tal, que em pouco tempo você... não somos todos bons, né? A gente, dependendo do que acontece, dos estímulos que a gente recebe, de como a gente está, a gente pode fazer coisas que a gente não faria num ambiente normal. Claro, isso, lógico, que não justifica a violência, mas justifica, assim, aquela história do lobo bom e do lobo mau dentro da gente, que eu conto para o Antônio. Né? E que eu tenho os dois, depende qual é o alimento, né? Então, claro. eu querer e a outra, a violência, quais os caminhos? Então, porque se a violência não vai ser combatida com mais violência, tem que ter um outro caminho, mas tem que ter um outro caminho, Ana, que seja também, não é só o diálogo, tem coisas que não dá para resolver só com diálogo e só com mediação de conflito. Né? Onde é que entra a lei, onde é que entra cada qual no seu lugar, sabe, essa ordem que a gente, às vezes a gente fala, não é possível, né? Tem uma fala das pessoas que diz assim, o conflito é positivo, o confronto é que não. E eu falo, não, nem sempre. Em algum momento você vai ter que confrontar. Alguém que está sendo violada, violentada, vai ter que confrontar. Então, não é que um é positivo e o outro é negativo. É que a gente tem que entender o momento e cada situação. Vai ter momentos em que a gente vai ter que bruscamente parar o movimento do outro. Porque ele está sendo muito aviltante para nós, né? Não é assim, o outro vem me bater, eu vou falando assim, eu não quero ser violenta. Não é isso, né? Eu acho que tudo tem o seu momento. Em algum momento eu vou ter que confrontar, sim. E dar limite, sim. Aliás, eu acho que limite é o tempo todo, né? Porque limite é o que me coloca no meu campo de experiência de segurança, né? Então, eu estou o tempo todo dando limite, né? Então, a não violência não tem a ver com o não limite, tem a ver com a forma que agride e viola o outro. Para eu pôr limite do outro, eu não preciso violá-lo, eu só preciso manter o meu, né? A gente sabe fazer isso? Não.
Não Em sabe. geral, a gente se perde. Eu também me perco. O que a gente precisa é ter um interlocutor que convide a gente a se melhorar. Por exemplo, eu e a minha filha, a gente tem ela é uma mestra para mim, né? Então, quando eu comecei nesse caminho do conflito, cada vez que eu ia brigar com ela, ela falava assim: você não dá aula de conflito? Aí agora? E aí eu falava: ela tá certa, eu vou achar outro caminho. E eu falava: filha, eu tô com dificuldade ainda, eu ainda tô na raiva, então eu vou me afastar até eu processar isso. E foi isso que eu comecei a fazer, sabe? Em vez de reagir, eu dava, como o meu grande mestre William Early fala, vai para a varanda, Vai para o camarote. olha, vai para a varanda, eu falo, vai para a arquibancada, vai para um lugar e se observa. Se observa e veja quais outros caminhos você tem, ao invés de bater, ao invés de brigar, ao invés de escalar esse conflito, né? Dá um trabalho isso, ufa, dá um trabalho isso, mas é este exercício que faz com que a gente crie musculatura. Tem o exercício de não revidar e não agredir, e tem o exercício de não se deixar machucar e ser agredido. Sim. É, Essa não violência é tanto para o outro quanto para mim também. Ela não, claro. né, não funciona, a empatia só funciona se tiver autoempatia. Se você não tiver um acordo para isso, né? Como é que você faz? Diferente de uma violência, estou falando dentro de casa, né? Que você Dentro de abre um casa, campo de uma diálogo, assim. violência verbal, né? A É, gente é, tem que é. distinguir, né? A violência que é física, da violência ativa, daquela violência. Porque A o grande. emocional, né? A emocional, o silêncio pode ser de uma violência atroz dentro de casa. Então, o grande problema não são os conflitos velados, Ana. Eu acho que você falou um pouco isso quando você fala da escalada do conflito. É, Não, parece que está tudo bem, mas no fim não está tudo bem. E é, não tem essa coragem, essa vulnerabilidade de colocar, olha, o que, que a gente está falando aqui de verdade, né? O que, que é. cada um quer falar e está É. agredindo o outro, falando de outro jeito, sem querer. O que, que a gente quer Exato. dizer de verdade? Né? É. Os conflitos, assim, quando as pessoas tendem a fugir dos conflitos e colocam eles embaixo do tapete, eles não desaparecem lá, né? Eles continuam lá, né? Você chamou de conflito velado, na mediação a gente chama de conflito frio. O que é o conflito frio? Ninguém bate boca, ninguém escala, ninguém. Mas todo mundo sabe que o negócio está ali, né? E o conflito frio, para você ter uma ideia de como ele é difícil, a gente nem consegue mediar quando existe um conflito frio. A gente precisa esquentar o conflito para então começar a mediar. Imagina que eu estou numa empresa trabalhando, fazendo uma mediação entre áreas, e o conflito é frio, velado, ninguém fala daquilo. E aí você faz uma pergunta, você não, imagina, foi uma brincadeira. Mas você falou isso, não, eu não falei isso, não, eu estava brincando. Né? Então ninguém assume para si aquilo que está acontecendo. É impossível de tratar. Não dá. Parece papo de bêbado com o delegado, sabe aquela conversa de não tem nada aqui? Eu tive um casal, eu tenho uma parceira de mediação aqui em São Bernardo, a Lu, e esse casal dizia assim: não, a gente não tem conflitos. Aí eu falava, então, assim, e qual é o motivo de vocês procurarem uma mediação de conflitos? Não que a gente não tem conflitos. Não é que a gente tem conflitos, né? Às vezes é muito difícil usar a palavra, porque a palavra é cheia de significado, né? E conflito, na nossa... A gente já faz essa pergunta em sala, né? Em geral, 95% das pessoas associam conflito à briga, à guerra, Isso. a desrespeito, à violência. Conflito não é nada disso. Conflito é uma outra coisa que pode descambar para isso se for negativamente tratado, né? Ou se for maltratado. Ou se for largado à mercê, também pode evoluir para isso. Ocorre que as pessoas têm medo até das palavras. Por isso que eu fiz questão de deixar essa palavra no lapidar. Lapidar.conflitos. Porque, de alguma forma, eu gostaria de desmistificá-la, né? E como o nome é transformar conflito em oportunidade, é porque eu, de fato, compreendo o conflito como uma febre, sabe? Que está sinalizando que tem alguma coisa esquisita ali, ó.
que é uma diferença, que bastaria a gente sentar e dialogar e negociar. Como a gente não aprendeu isso, quando eu sinto essa febre, eu olho para o outro e inimizo o outro. Se não está comigo, está contra amigo, não é assim que a gente fala? Sim. Se não está comigo, está contra mim. Se não pensa como eu, está contra, é meu inimigo. E eu vou transformando esse inimigo num arquirrival. De modo que, ao final dessa história, eu diga que eu sou o coitado e o ruim é o outro. Isso também é uma fala do Adam Carrani num livro que ele tem maravilhoso, chama Trabalhando com o Inimigo. Acho que você conhece. Ótimo. E ele diz lá, trabalhar com pessoas que você não confia, não gosta, né? Isso sim é dar um passo na direção da aceitação das diferenças, né? Ó, sufoco! Difícil para caramba. É como o Marshall Rosenberg, né, da comunicação não violenta, ele fala, não, os meus melhores professores de comunicação não violenta não foi, né, o Gandhi ou o Arun, né, do Gandhi, não. São as pessoas difíceis que aparecem na minha vida. Eu tenho usado muito isso, principalmente nesse momento de pandemia. Olha, já estamos em 45 minutos. Ai, vai ter que, eu vou ter que te convidar depois, porque essa conversa vai longe. Tá muito bom. Tá muito bom, tem muita coisa para falar. Mas nesse momento, e daí tem muito do emocional. Uma outra, hoje eu estava pegando as frases dos capítulos, né, da abertura do Comunicação Não Violenta para colocar uma abertura por dia, tem 13 aqui nos próximos 13 dias. Ótimo. E uma delas, ele fala assim, na nossa linguagem, a gente tem muito mais linguagem para rotular as pessoas, mais palavras, né, para rotular, do que para descrever ou para definir, para nomear os meus estados emocionais. Então, como é que é possível, se eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu aponto como é que o outro é, né? Eu rotulo, eu culpo, né? O que você falou, né? Eu falo do outro, né? Eu aponto o dedo, né? É uma forma de você coisificar o outro, né? E ao coisificar fica mais fácil você bater, né? Mas isso que você falou de rotular é tão interessante que eu estava conversando com uma amiga outro dia e ela falou, eu fiz certinho, eu cheguei para minha filha e falei, ó, isso que você fez, quando você faz isso, por que você fez isso, eu me senti assim. Eu sinto. Aí eu falei, pera lá, mas essa parte do porquê você fez isso, eu me senti assim, aí falou que a menina reagiu. Ué, ela não entendeu. Que a culpa dela ter se sentido assim foi o que você falou, né? Então, assim, presta atenção. Eu me sinto assim quando isso acontece. E não quer dizer que a culpa é sua, quer dizer que eu sinto, né? Então, não rotular o outro. E a palavra sentir também, né? A gente usa assim, eu sinto frio, eu sinto sede, eu sinto medo e eu sinto que você não gosta de mim. É a mesma palavra que fala. Não adianta. Eu sinto que, já não é, né? Se eu sinto que, já não é sentimento. Então, e aí, né? E aí? Eu sinto o quê? Eu não sinto o quê? Eu sinto sentimento. Alguém fez uma pergunta aqui, ó. A inimização mantém a zona de conforto, dificultando a autoconsciência. Perfeito, perfeito, né? Quando eu inimizo, eu sento na confortável cadeira da vítima e ponho o outro na desconfortável cadeira do vilão. Como se eu fosse o salvador e a pessoa legalzinha e o outro fosse o ruim, né? Então, eu arrumo um vilão e eu viro herói ou vítima. É muito confortável. E aí eu gosto sempre nessa hora, sabe, de citar o Freud naquela frase dele, que para mim é o must, né? Que diz assim, qual é a minha responsabilidade na desordem da qual eu me queixo? Olha, pronto, né? Ótimo. Em casa todo mundo briga comigo. Qual é a tua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Nossa, muito bom. Que é onde você consegue curar a tua parte, se você quiser. Mas a gente quer consertar o outro, né? Não, eu não. Eu tô me livrando disso, graças a Deus. Outro dia me perguntaram, mas e quando o outro tem um valor muito diferente do seu e não dá para conviver, é antiético, é homicida, sei lá, né? Sei lá. Eu falo, ok, ele tem o lugar dele no mundo, mas não precisa estar aqui na minha sala, né? Sim. Então, há pessoas
das quais eu vou me aproximar e há pessoas das quais eu vou me distanciar. Isso é muito comum na nossa vida, né? Eu tenho Isso é essa muito... escolha, né? Eu acho que é trazer essa capacidade. A mediação traz também essa capacidade da escolha. Eu escolho resolver esse conflito, transformar esse conflito Sim, de uma forma. sim, sim. Porque o conflito não acaba, né? Você fala essa da desordem é ótima para eu acho que eu melhorei nesses 100 e tantos dias com a bagunça da casa. Eu falo, não, tudo bem, deixa a bagunça, eu vou voltar para o meu computador, tá tudo certo. Eu estou Meu Deus, melhorando. a gente é doido com esse negócio de bagunça, né? Ai, por que tem que ter tanta ordem, tanta limpeza? Assim? Acho que a gente foi criada, né? Mas não é possível não ter bagunça com, né, 5 pessoas, 3 estudando, 2 trabalhando. Não tem. Claro. Mas essa questão do conflito, Ana, como a gente não resolve conflito, porque eles vão continuar, a gente transforma. A gente pode resolver alguns, A gente resolve outros algum. a gente não vai resolver, e outros a gente transforma, mas a gente não é que a gente transforma o conflito, né? Eu costumo dizer que a gente transforma a nossa relação, porque transformar conflito significa que eu consegui cuidar tanto desta relação que aí tudo se transformou, né? A gente usa a transformação de conflito para relações continuadas, né? Na mediação, a gente diz que são relações continuadas, aquelas pessoas com as quais a gente vai conviver, alguém do trabalho, a nossa família, a sogra, né? Ah, se alguém simplesmente bateu no meu carro na rua, essa relação não é continuada. Eu vou lá e soluciono este conflito. Mas na relação entre casal, entre filhos, às vezes eu tenho um conflito e se eu solucionar esse conflito, a relação vai para o brejo. Acaba a relação. Não é? Então, eu preciso cuidar, eu, né? Me vejo querendo cuidar primeiro de garantir que a relação, e aí a gente vai cuidando de negociar este conflito, até que esse conflito possa ser resolvido. Eu falo assim porque às vezes até ele é resolvido logo, mas às vezes demora mais o conflito ser resolvido. Mas a gente transforma a nossa relação. E isso passa por um outro caminho, né? Não de eu estou certo ou você está errada. Ó, queremos coisas diferentes, pensamos diferentes. Como é que a gente vai viver essa relação, né? E a transformação do conflito é um convite não a terminar algo que eu não queira, né? Porque o conflito é assim, ó, esse copo é o nosso conflito. Eu posso terminar com ele, pronto, não tem mais um problema. Na transformação de conflito, o convite é assim, ó, terminar algo que a gente não quer e construir algo que a gente quer. Sim. Então, isso é transformar conflito, né? Eu, quando às vezes os casais chegam, eu peço para eles olharem para o futuro e dizerem assim, o que vocês querem disso aqui? Ah, a gente quer ter um divórcio amigável, a gente quer poder ter os filhos juntos no Natal, que a gente possa visitar uma casa do outro. Então, põe uma qualidade de divórcio ali na frente pela qual vale a pena batalhar juntos. Não. Aí, quando o ego começa a falar mais forte, a gente olha para aquela visão de futuro de novo e fala, isso que está acontecendo aqui agora está colaborando para a gente ter aquele futuro? Se não, o que mais pode acontecer? Quais são as outras possibilidades, né? Então, é um trabalho que eu acho que é grandioso, porque querer ter um divórcio de qualidade é o mínimo que a gente tem que ter, né? Especialmente quando a gente tem filhos nessa relação, né? É muito bonito isso. Muito lindo, né? Você me lembrou do filme Histórias de um Casamento, acho que muita gente já deve ter visto, mas se ainda não assistiu, tá aí no Netflix, né? Que ele ainda tem uma tentativa ali na primeira cena, é um mediador, ele, o que eu aprecio, né? E ela simplesmente não vou ouvir, né? Então, eu escrevi um artigo sobre esse filme, tá lá no site do lapidar.me. E esse filme é muito curioso, Má, porque assim, as cartas que eles escrevem são maravilhosas, eles têm muito amor um pelo outro, né? Mas aí cai no sistema judiciário que faz com que o amor fique em segundo plano e o medo de perder algo vire o grande pano da situação. Isso.
Eu acho que eu li esse artigo, sim, já faz mais tempo, né? Que o Já, medo de perder foi quando é lançou o filme. maior, né? Foi na época do filme, Na né? época Muito do bom, filme. muito bom. Muito É, bom. como é que a gente sai dessa relação do ganha-perde? Na empatia também, E- tem autores que falam, a gente tem essa, se eu tiver empatia com meu filho, com meu marido aqui em casa, vai me faltar empatia para o meu trabalho. E Sim, se eu, como se fosse um jogo de ganha-perde, né? E isso. não é, Não é, não. ganha-ganha. Quanto É, mais eu consigo ter, mas aí eu preciso olhar para mim, volta no que você falou dessa vulnerabilidade, né? O meu marido exatamente. aqui, o que ele usava para. Agora não está usando muito, que era você é a rainha da comunicação. Tem um vídeo que eu falo disso. É, Daí, aí você quer ser a rainha. Não existe, é muito difícil a gente conseguir falar, praticar, ensinar alguma coisa se a gente não viver na prática, não tem, né? Nesse campo, né, do é. diálogo, talvez em outros até seja possível, né? Não Eu sei. acho que o maior campo de a gente aprender isso é a gente mesmo, né? É para a gente mesmo, é de aprender mesmo. Eu caio em algumas conversas difíceis que eu não tenho, sabe? Por que, que eu não estou tendo? O que está acontecendo? Por que, que eu estou com medo, né? O repertório que a gente acaba tendo quando se observa é ampliado, e aí na próxima a gente consegue, né? E também tem que ter compaixão por nós também, né? Porque se a Tem, gente ficar tem. também só né, com o chicotinho também, a gente, porque trabalha com isso, tem que ser perfeito, não adianta Não nada, porque é a dá, né? contramão da história, né? Aí você não consegue. Falando, quando você falou da raiva do post, me veio uma das coisas que eu fui para a minha preparação desse encontro da raiva, a compaixão. Quando eu consigo ter compaixão pelo outro que fez alguma coisa errada, aí eu acalmo a minha raiva também. É um antídoto para essa Isso, raiva, né? Não, sem olha, eu dúvida. tomei uma fechada no trânsito, mas o que está acontecendo? De repente, aquela pessoa estava Isso. atrasada, estava Uhum. querendo levar o filho para o hospital. Ele tem aí um mundo do iceberg que eu não estou vendo, né? Então, essa Isso, compaixão ajuda, né, um pouco verdade. Aplacar a nossa raiva, né? De a achar que o aplacar outro a nossa deu uma raiva. fechada só porque ele quer brigar com a gente. O cara nem sabe que você Isso. existe, né? Essas são as conversinhas que a gente tem, né? É Muito bom. difícil, né? Muito bom, muito bom. 6, 4 minutos. Palavras final, uma mensagem final, querida. Ah, E já meu um convite para a Deus! próxima live. É. Eu, eu, eu penso nesse exercício desse momento, sabe, Márcia? Assim, da gente conseguir se dar um espaço de ficar quieto, se dar um espaço de não reação, porque as pessoas estão com o pavio mais curto, estão sensibilizadas demais. Então, pessoas que têm um pouco mais de compreensão, não espera que o outro dê esse passo se o outro não está nessa condição ainda, né? Ter você, não se sinta um perdedor quando você dá um passo para a não violência. Sinta-se um vencedor, né? Porque Sim, dar um passo na direção da violência é muito fácil. muito O fácil. duro é você resistir a isso, né? E num momento de tanta dor, de tanto medo, especificamente de tanto medo que a gente está vivendo, a gente está muito ativado na nossa reação, né? Está muito ativado para reagir. Então, que tal se a gente se der esse tempo, ficar mais um pouquinho quieto, ficar mais distante das notícias ruins, né? Ter um exercício doce da apreciação diário de quem está em casa com você, fazer cartaz, pôr na parede. A minha filha escreve, eu escrevo no espelho do banheiro quando minha filha estava aqui. O bilhete dela está até lá, até hoje. Ela já foi 3 meses embora, eu não deixo limpo, tá limpinho, ela tá lá escrita, né? Ter o exercício diário da apreciação, de dizer que está com medo, né? De ser autêntico, de pedir ajuda, porque é um momento que demanda muito da gente, né? Muito equilíbrio, né? Acho que é Muito, isso. né? Quero te agradecer muito por esse papo, por ter me convidado. É uma honra receber um convite de você para estar aqui. E espero que tenha atingido. Não sei o que você tinha mais de pergunta, porque eu falo demais.
Ah, eu acho que é ótimo. Eu tenho tentado me manter mais no presente, nessa escuta, né, do que a pessoa Aham. traz, mas tenho uma lista de perguntas, que é qual a diferença entre opinião e julgamento, conflito e briga, você já falou, mas eu Oba! acho que qual a diferença entre opinião e julgamento pode ser boa para a próxima Para a conversa. próxima, a gente começa com essa. Tá bom? Muito, Muito muito obrigada obrigada. Que para todo prazer mundo que ficar. veio. Luciana Mello, muito obrigada, ótimas reflexões. Obrigada, Cristiane, para quem obrigada. chegou agora, fica salvo no IGTV, já vai direto, né? Daí eu já compartilho Legal. com você Muito e a obrigada gente pela sua continua. generosidade. Eu que te agradeço, muito obrigada mesmo. Generosidade a gente falou na live de ontem, eu tenho feito às 8 da manhã com uma outra amiga, Cris Mazier, sempre meia horinha, uma mensagem boa. E a generosidade, a carta da generosidade é a da teia, dessas virtudes do oráculo do pão, aqui está lá, Sim, ai, eu adoro a esse baralho. generosidade quer dizer que somos todos, fazemos parte da mesma teia, né? Sei, Então, adoro esse é baralho. isso. Muito bom, né? Um beijo, muito Beijo! obrigada. Beijo para Obrigada. todo Tchau, mundo. gente. Boa noite.